um levantamento de dados, isso muito diretamente com os empresários. A gente tem assim... Peraí, rapidinho, seu Leonardo, desculpa, é porque não estava gravando. Agora começou. Ah, sim. Desculpe. Vamos lá. Essa entrevista vai ser muito boa, né? Que nós estamos aí repetindo umas 4 vezes. Pois é. Bom, a gente não tem um sistema específico, apropriado, ou gerencial, ou uma coisa dedicada para fazer esse acompanhamento da empregabilidade na cidade. A gente faz umas consultas, a gente conversa com os sindicatos, a junta comercial, o CAGED, a gente vai tentando juntar esses dados para tentar chegar a uma conclusão da cidade, como é que está o ritmo de emprego da cidade. Mas a gente sabe, né, que alguns empresários, nós do nosso segmento, do nosso meio empresarial, alguns demitiram 40, outros demitiram 200, outros demitiram 50. Então, a gente vai fazendo um levantamento e tendo uma ideia de como isso se comportou durante a pandemia e como eles vêm se comportando agora com a retomada das atividades. Alguns praticamente não contratou mais ninguém, mudaram um pouco o seu plano de negócio, outros recontrataram os seus funcionários, estão recontratando gradativamente, e outros que a gente percebeu que estão dentro de uma linha dos segmentos de atividades essenciais, cresceram. Então, Campos hoje está eu acho que é um caso muito particular, porque se a gente observar o seguinte, as grandes redes estão vindo para Campos. E aí a gente fica assim, o que eles estão acreditando em Campos? A gente acredita em Campos. Acho que Campos tem um potencial muito grande. Porque a gente tem uma planície, a gente tem uma rodovia que corta a cidade, a gente agora tem o Porto do Açu, que é próximo, a gente tem aeroporto. Então, existe potencial da cidade que possa oferecer condições para os empresários chegarem. Por isso que a gente fica até abismado, né? Essas grandes conglomerados, essas grandes redes, por que eles estão vindo para a cidade? A cidade tem potencial. Mas hoje a gente vive uma realidade que o comércio depende muito do salário do servidor. E a gente não pode continuar assim. A gente tem que viver do salário do desenvolvimento, do salário daqueles que estão empregando, para girar a economia, para crescer, que a cidade possa ter boas condições de vida e qualidade de vida. Então, a gente vem fazendo esse acompanhamento, essas discussões, e percebendo que está tendo uma retomada, lenta, mas já tendo uma retomada. E a gente acredita que essa estabilidade só vai retornar em 2022. Esse ano a gente vai passar um ano ainda tentando voltar a um patamar que a gente estava antes da pandemia, no início de 2020. Bom, até agora, quais são os maiores prejuízos e dificuldades que o comércio enfrenta? Bom, as maiores dificuldades é o próprio poder de compra da população. A população hoje passa por dificuldade muito grande, porque muitos perderam seus empregos, né? Logicamente que a gente já comentou sobre isso. Muitos estão dependendo desse auxílio do governo. Muitos estão na condição de aguardar a sua rescisão de trabalho. Então, esse poder de compra caiu bastante. Então, a nossa grande dificuldade para retomar essa economia, para voltar a crescer, é que o poder de compra das pessoas voltasse a um patamar normal do que era antes. E o que não está acontecendo ainda não. Essa é a grande dificuldade que a gente percebe que a cidade passa hoje. E tivemos aí, estamos num problema de pobreza, de fome, tanto que vocês observaram que foi aberto o restaurante do povo, né, o restaurante popular, e a fila para esse restaurante todos os dias é muito grande. Então a gente percebe o caos social que tem a cidade e é essa grande dificuldade que a gente tem para o comércio voltar à sua atividade normal. Seu Leonardo, existe algum trabalho da SIC em conjunto com a Prefeitura de Campos nesse momento de pandemia? O trabalho que nós temos são praticamente 2 específicos que a gente vem tentando negociar, tentando conversar
foi uma solicitação que foi feita até das entidades junto aos vereadores que apresentassem isso ao Executivo sobre o REFIS. É um programa de recuperação fiscal onde as empresas, e, na verdade, os contribuintes, de uma forma geral, eles negociam o pagamento das suas dívidas e tentam sair da dívida ativa para poder voltar a ter linha de crédito. Voltou a ter linha de crédito, você pode, a empresa, o CNPJ, né, a empresa em si, possa investir no seu negócio, possa voltar a crescer, possa voltar a ter um capitalzinho para recontratar, mas aí ela tem que regularizar a sua condição hoje tributária, a sua condição fiscal, o seu débito trabalhista. Então, tem uma série de fatores que a gente tenta negociar para que a empresa volte a se oxigenar. Hoje, 70% das micro e pequenas empresas, não somente aqui, isso é um dado nacional, não conseguiram o financiamento do Pronamp. Isso por motivo delas estarem com restrição, a grande maioria com restrição. E outras que até poderiam conseguir, só que perceberam que a sua atividade não teria capacidade de pagamento, e aí poderia ter um problema lá na frente. Então, essa restrição hoje, várias empresas hoje estão passando por uma situação ruim, a pequena restrição os impede de tomar uma linha de crédito do mercado. Então, fica assim, é a história do gato e o rato. Para eu ter uma linha de crédito, eu preciso, não posso ter restrição. E para eu tirar a restrição, eu preciso de uma linha de crédito. Então, a pessoa acaba não conseguindo nada e fica numa situação, na mesma situação. Então, junto à prefeitura, a gente tem que tentar negociar isso, que ocorra o mais rápido possível, o refis. E a última negociação, e aí, junto até o próprio Fundecam, a gente tem visto as oportunidades que o Fundecam pode promover, junto ao MEI, junto ao microempresário, para justamente poder o empresário voltar às suas atividades normal e oxigenar a sua atividade, o seu segmento. Bom, é impossível falar de pandemia sem citar a questão do auxílio emergencial. Então, o senhor acredita que o auxílio emergencial possa ter ajudado no comércio de Campos? O senhor acredita que ele ajudou ou não? Olha, na verdade, o impacto não foi tão grande, porque o auxílio emergencial, as pessoas usaram o seu auxílio emergencial não para fazer novas compras, e sim para quitar seus débitos. A grande maioria, nem todos, isso aí a gente sabe de história de pessoas que pegaram auxílio emergencial com outros fins. Mas a grande maioria tinha já uma necessidade muito grande de quitar seus débitos. Isso movimenta um pouco a cidade, mas não é o suficiente, porque também você não gera mais negócio, você quita seus débitos. Então, na verdade, foi um auxílio emergencial, foi com o objetivo de você prorrogar uma situação pior, vamos dizer assim. As pessoas, na iminência de passar fome, eles receberam auxílio emergencial para que isso não acontecesse e para que não tivesse um caos social muito maior. Veio em benefício, né? Na maioria das vezes veio em benefício. Mas eu sou muito questionador de programas sociais, porque o programa social, muitas vezes, você só dá o peixe, você não dá a vara para ele pescar, ele não aprende a pescar, você só dá o peixe. E o brasileiro, muitos anos para cá, ele foi acostumado com o assistencialismo exacerbado, ficou acomodado. Então, alguns programas sociais eu questiono justamente por isso, porque o brasileiro se acomoda, o brasileiro passa a desacostumar ao trabalho, porque esse auxílio, não só auxílio emergencial, mas todo o projeto que o governo liberou, vamos dizer assim, proporcionou aos empresários de suspender contrato e as pessoas também negociar jornais de trabalho, em algumas situações em algumas situações o empregado desacostumou até a trabalhar, porque ficou em casa recebendo pelo governo, né, em cima de um auxílio, e quando terminou o prazo ele teve que retornar ao trabalho, então agora teve que pegar o ritmo de novo. Então eu sempre falo o seguinte: programa social, você tem que trabalhar para que as pessoas aprendam, como é que se diz, sobrevivam naquele momento,
mas a partir de um determinado tempo, ele seja recolocado no mercado de trabalho e possa produzir para adquirir o próprio alimento, para ele possa viver com os próprios possibilidades do seu trabalho. Entendi. Existe algum planejamento de apoio para a reabertura de novos postos de trabalho na cidade? A gente vem conversando com a prefeitura, principalmente em cima do agronegócio. Que a gente sabe, a gente tem que verificar que o Campos já foi um grande produtor. Ele é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil. Então, a gente tem que voltar a essa atividade do agronegócio, mas um agronegócio profissional. Não é só a cana-de-açúcar. Tem que diversificar esse negócio. Então, tem que ser um investimento maior, um investimento profissional, um investimento que possa abarcar todas as atividades envolventes dentro do agronegócio. Então, isso a gente vem discutindo com a prefeitura, essas possibilidades, não somente com a prefeitura, com outros órgãos também vinculados ao próprio governo do Estado, para que a gente retome um crescimento da região e esse crescimento seja puxado pelo agronegócio. E é o que eu falei, a cidade é promissora, a gente tem uma planície, a gente tem um lado logístico muito benéfico, vamos dizer assim, entre duas capitais, situado entre duas capitais, margeado por duas BRs, 356 e a BR-101. Temos o aeroporto, temos o grande investimento próximo agora, que é o Pôr do Açúcar, a gente não pode deixar de comentar. Então, tudo é favorável para que haja um crescimento. Agora tem que ser um crescimento sério, profissional, transparente, ético. Então, é tudo isso. Mas a gente acredita e a gente vem discutindo muito em cima desse desenvolvimento da cidade voltado para o agronegócio. Seu Leonardo, o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, ajudou os empresários a conterem os gastos e demissões? Eu não entendi muito. Poderia voltar, que cortou agora um pouquinho. Sim. Bom, o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, ele ajudou o empresário a conter gastos e demissões? Sim, é o que eu falei. Essa condição de você fazer a suspensão de contrato de trabalho e negociação de jornada de trabalho beneficiou, sim. Protegeu o empregado, aliviou um pouco o caixa do empregador, porém, se você tem uma retomada dos negócios dentro de uma perspectiva, e uma expectativa que a gente espera que possa bancar depois, no mínimo, o tempo de carência que você tem que manter o funcionário, tudo bem. Mas o grande problema é o seguinte, a gente entrou nesse programa, muitos entraram nesse programa, 120 dias, 180 dias, depois foi renovado, e assim sucessivamente. Esse ano, agora estamos no outro período do programa, e depois você tem que manter o empregado no tempo de carência proporcional, equivalente. Agora, lá na frente, a gente realmente vai ter condições de manter, vou retornar uma folha de pagamento normal, uma folha de pagamento de 100%, sem poder demitir, é a questão que a gente está aí brigando, vamos dizer assim, no bom sentido, para que as atividades voltem à sua condição normal, para que você tenha a caixa para manter o empregado na empresa. Porque é aquele negócio, você protege o emprego, beneficia, entre aspas, temporariamente o empregador, só que lá na frente você tem um benefício só do empregado. Se você não tiver uma atividade econômica aquecida, você só está beneficiando o próprio empregado, não está beneficiando o empregador. O empregador só foi beneficiado no período da suspensão do contrato, da manutenção do emprego. Lá na frente, quer dizer, na manutenção do emprego, não, na execução do programa. A manutenção do emprego é uma consequência. Entendeu? Então, se a gente tiver uma economia em crescimento, sem problema nenhum, mantém esse emprego, contrata mais e tudo bem. A economia vai crescendo à medida que isso aí vai funcionando. Entendi.
Bom, agora para terminar, né, para encerrar nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, futuramente, como a ASIC vê a recuperação dos comércios pós-pandemia. Olha, é outra coisa que a gente vem conversando com a prefeitura sobre o projeto pós-pandemia. Como é que seria esse projeto pós-pandemia? Quais seriam os segmentos que a gente poderia estar dando, com a expectativa que houvesse um crescimento mais rápido a curto e médio prazo, pós-pandemia? Quais os financiamentos possíveis junto ao Fundecam que pudesse beneficiar aquele micro e pequeno empresário que ficou parado, que não teve receita? É um outro programa que a gente tem que observar no pós-pandemia. Os projetos de convênio que tem que surgir nesse pós-pandemia, tem que surgir hoje. A gente não está pensando em um pós-pandemia. Pós-pandemia é uma consequência. Mas esse projeto que surgiu hoje, voltado ao agronegócio. Por exemplo, foi-se criado um projeto chamado Projeto Fênix. Esse Projeto Fênix ele é totalmente voltado para o agronegócio, todos os segmentos vinculados ao agronegócio, e todas as entidades empresariais estão vinculadas a instituições de ensino, a gente chama de academias, todos eles estão junto desse projeto, que vai ser um projeto de todo o apoio do governo estadual para que possa investir na nossa região, no agronegócio, e esse agronegócio possa realmente significar um grande desenvolvimento regional. Então, só para ilustrar esse comentário, já saiu na mídia de uma grande empresa do laticínio, já com interesse em investir na cidade, e que essa empresa realmente é uma das maiores produtoras do Brasil. Então, já está vindo para Campos, já está procurando umas áreas adequadas para se instalar em Campos. Então, essa visão que a gente tem, que as coisas já estão começando a acontecer, as discussões já existem, para que a gente tenha um pós-pandemia, com garantia de depois não ter um problema maior, quer dizer, a gente está investindo em discussões, investindo em projeto, investindo em convênios e parcerias, para que o pós-pandemia seja uma coisa concreta e seja uma coisa real, e não uma coisa subjetiva. Entendi. Bom, seu Leonardo, eu gostaria muito de agradecer a boa vontade e a colaboração do senhor em nos conceder essa entrevista, tá bom? Eu que agradeço. Assim que eu tiver mais alguns detalhes, mais alguns números, eu posso pedir assessoria lá na Associação Comercial para entrar em contato contigo, inclusive para ilustrar mais essa entrevista ou qualquer outro trabalho que você precisar mais lá na frente. Tá certo. Por favor, Sim. se o senhor puder fazer isso, nós vamos ficar muito, muito gratos. Ficaremos muito gratos, né? Sem problema. Pode ficar às ordens. A Associação Comercial está de portas abertas para vocês. Tá certo. Então, tenha uma boa noite. Obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada novamente. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Menina, Alexandre Tadeu Bolsonaro. Eu vou passando. Bravo, Nível. Como que eu faço para parar isso aqui agora? Calma aí.